Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais, capítulo 5, Lei de Conservação, item 1 e 2, Instinto de Conservação e Meios de Conservação, a partir da pergunta 702. Lei de Conservação. Quando a gente lê o título, ele já nos sugere algo: conservar, preservar, fazer perpetuar. E nos sugere, nos direciona a pensar em quem? Em nós, né? Principalmente porque nós, seres racionais, carregamos em nós, muitas das vezes, o egoísmo, né? Lei de conservação. Então, o que você vai conservar? Eu quero conservar o que é meu. Eu quero conservar os meus. Eu quero conservar onde eu estou inserido, né? Eu quero conservar a minha vida. Mas aí o livro dos Espíritos vem mais a fundo, né? Então, essa lei de conservação nos remete realmente a conservar não só, né, a nossa espécie, mas conservar o que há em nossa volta. Assim Jesus e Deus espera de nós. Conservar aquilo que um dia Deus criou e que hoje a gente vê o homem destruindo, né? Nós precisamos colaborar com aquilo que foi deixado aqui para que a gente pudesse tirar proveito. Mas o homem foi tomando certos caminhos aí que a gente sabe que não é dos melhores. E o capítulo, esse instinto de conservação e meios de conservação, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá na pergunta 702, no item 1, instinto de conservação, né? Então, o que é esse instinto de conservação? Esse instinto de conservação é um instinto natural que está em nós, mas que foi concedido por quem? Por Deus, né? Esse instinto de perpetuar a nossa espécie. Então, isso está em nós. Mas, olha lá a pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? E os espíritos respondem, sem dúvida. Todos os seres que o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência, todos os seres que o possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Em alguns, é puramente mecânico. Em outros, é racional. Então, esse instinto de conservação, ele é inerente a todos nós. São os atos que visam a nossa sobrevivência. Em alguns de nós, isso é mecânico. Vai fazendo, às vezes não está nem raciocinando o que é. Mas para outros, ele é racional. O outro está realmente tendo determinadas atitudes para que a gente possa, pelo menos a nossa espécie, possa perpetuar, possa continuar. Mas sim, é uma lei da natureza, é uma lei que está em nós, mas é uma lei que vem de Deus. Olha a pergunta 703. Com que objetivo Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Se o instinto de conservação ele é natural e ele é concedido por Deus, né? Essa ideia, esse desejo de preservar e de saber que é preciso a preservação, se Deus nos concedeu, ele concedeu com que objetivo? Porque todos devem colaborar com os desígnios da providência. Foi por isso que Deus vos deu a necessidade de viver. A vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles sentem instintivamente, sem querer perceberem. Então, olha lá, por que Deus nos concedeu esse instinto de conservação?
para que nós pudéssemos colaborar com ele. Se a vida nos é necessária, a vida terrena, porque a gente sabe que existe uma vida espiritual que ela continua depois da morte do nosso corpo físico. Mas, se nós estamos aqui, se nós fomos inseridos, colocados, nos dado a oportunidade de estarmos aqui para aperfeiçoar, é porque Deus, né, tudo criou, essa energia suprema tudo criou e falou: olha, você inserido nesse ambiente, com determinadas oportunidades, você vai crescer, você vai ser melhor. Então, você vai ser colocado aqui como uma oportunidade, mas você preserve para que outros possam também ter essa oportunidade, né? Então, é isso que essa resposta está nos dizendo. Deus colaborou com a gente e que a gente possa preservar para colaborar com Deus, para que novos seres possam habitar e estar onde nós estamos hoje, né? Porque a gente veio para poder ser melhor, para poder evoluir, mas existem tantos outros também que necessitam desse ambiente e quem sabe nós voltaremos para esse mesmo ambiente, né? Então, o instinto de conservação está em nós, ele é natural, ele veio sim de Deus, dessa energia suprema, causa primária de todas as coisas, e veio com o objetivo da gente contribuir com aquilo que também foi nos dado um dia como oportunidade de crescimento. Lá no item 2, nos meios de conservação, se nós temos o instinto de conservar, é instinto, está em nós, também está, né, nos animais irracionais, né? Por isso que eles têm o instinto também de procriar, né? Estarem sempre procriando, principalmente aqueles que estão aí soltos na natureza, né? É a questão do instinto de preservação da espécie. Uns de forma racional, outras irracionais. Mas até mesmo as plantas, né? Tudo aquilo que tem vida, vamos dizer assim. Então, se nós temos esse instinto de conservação, quais são os meios para que essa conservação possa se fazer de forma eficaz? Então, a pergunta 704. Dando aos homens a necessidade de viver, Deus lhes concedeu sempre os meios necessários para tal? Então, se nós temos essa necessidade de viver, de estarmos aqui na matéria, Deus concede sempre também os meios necessários para que a gente possa sobreviver aqui? Né? Porque se nós estamos em um ambiente onde nós queremos conservá-lo, para que essa conservação aconteça, nós precisamos ter meios para a nossa, até mesmo para a nossa subsistência, né? Subsistência essa que vai gerando aí a nossa perpetuidade. Então, olha lá. E os espíritos respondem: sim. E se o homem não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não poderia dar ao homem a necessidade de viver sem dar-lhes os meios para tal. É por isso que ele fez a terra produzir, de modo a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Então, quando nós viemos para a terra, ou os nossos antepassados, todos, né, que por aqui passaram e ainda vão passar, se nós tivemos essa oportunidade de estar aqui, de viver, de melhorar, de sermos colocados diante de determinadas situações que vai levar ao nosso crescimento, Deus não nos colocou aqui ao léu. Ele não nos pegou e nos jogou aqui. Mas a Terra sempre teve os meios para que cada espécie pudesse se conservar, né? Então, a história de hoje, mas já não consegue isso mais. Só que isso não é culpa do espiritual, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver com quem aqui está e destrói o que tem. E quando não destrói o que tem,
Ajunta muito para si, deixando quem precisa passando determinadas dificuldades. Então, os Espíritos vêm nos dizendo, olha, aqui vocês têm o necessário. E a gente precisa ter o necessário, não o supérfluo, né? Porque tem um ditado que Chico Xavier já dizia, se algo está sobrando em sua casa, é sinal que está faltando em algum lugar, né? Então, é bem sábio essa fala dele e encaixa perfeitamente aqui. Nós temos o necessário, mas a mente muitas das vezes evoluiu por caminhos que não precisava. Pergunta 705. Por que a Terra não produz sempre o suficiente para fornecer o necessário ao homem? Nós temos, às vezes, essa sensação, né? Principalmente quando a gente vê a fome, lugares que são miseráveis, pessoas passando por inúmeras necessidades. Nós sabemos que determinadas situações ele precisa mesmo passar, faz parte do seu projeto reencarnatório, mas, por outro lado, a gente vê também a falta de misericórdia. Às vezes, essa falta de misericórdia começa dentro da sua casa, né? Junto dos seus, porque a família é o nosso maior desafio. Então, ele está perguntando, né? Kardec está perguntando, por que não produz tudo que necessita, né? É que o homem ingrato a negligencia, não obstante ela ser uma excelente mãe. Também, muitas vezes, ele acusa a natureza pelas consequências dos seus hábitos causados por sua imperícia ou imprudência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse conter-se. Se ela não supre todas as necessidades, é porque ele emprega no supérfluo o que poderia ser destinado ao necessário. Vejam o árabe no deserto. Ele encontra sempre do que viver, pois não cria necessidades fictícias. Mas, quando a metade dos produtos é desperdiçada para satisfazer fantasias, o homem deve admirar-se de nada encontrar no dia seguinte? Terá razão de lamentar por achar-se desprevenido quando vier o tempo de escassez? Em verdade, eu vos digo que não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe regrar a sua vida. Então, olha a resposta dos espíritos a Kardec. A terra, ela é mãe, ela tudo provê. Então, muitas das vezes o homem coloca a culpa na natureza do que é um ato de imprudência e negligência dele mesmo. Esse livro é de 1857, mas ele é latente nos dias atuais. Veja bem a escassez do ar. Quando você mora numa cidade grande, você sai dela e vai para o interior, você percebe nitidamente a diferença do ar, da atmosfera, do ambiente, mais limpo. Mas por quê? Uma parte ainda está preservada e a outra não. O homem, nessa corrida pelo desenvolvimento, nessa corrida por avançar até mesmo materialmente, destrói sem pensar lá na frente, né? Hoje em dia, a gente chega em determinados lugares, dificilmente você vê árvores. Você vê prédios, inúmeros. E cada dia que vai passando, a gente vai vendo, né? Nossa, aqui tinha um lote, aqui perto de casa mesmo. Tem um local aqui para cima que tem uma área enorme, uma área verde enorme, que já foi até campo de futebol de um time famoso aqui, né?
Hoje lá está cheio de árvore, mas dizem que já vão cortar tudo. Vai fazer prédio e tudo. Né? Então, o homem, às vezes, não olha o que é necessário para ele, mas olha muito a questão do valor material. Né? Então, a terra é a mesma desde que Deus a criou. Mas talvez não tenha as mesmas coisas para poder satisfazer a humanidade, porque o próprio homem destrói sem cessar. Pensa mais na questão do dinheiro, né? Então, vai negligenciando. E, consequentemente, os recursos que deveriam retornar para nós ficam cada vez mais o quê? Mais escassos, né? Então, a gente fica pensando nessas futuras gerações, como será? Mas, para que a gente não sofra, a gente vai seguindo esperançosos e colocando na mão de Jesus, porque eu tenho certeza que ele sabe de todas as respostas, embora às vezes nos fujam, ou então a gente não consegue compreender, né? Mas a gente vai fazendo a nossa parte. Eu faço a minha parte, no que eu puder. Se eu puder plantar uma árvore, eu planto. Se eu puder não desmatar, eu não desmato. Se eu puder dividir o que eu tenho com o outro, eu o faço. Se eu precisar ter misericórdia do outro, eu o tenho. Se eu preciso estender as mãos para o outro, eu não deixo de estender, mas eu faço o quanto antes. Se eu posso, né, ter empatia, a gente precisa ter. Se eu posso, de uma certa forma, diminuir o fardo do outro, eu preciso diminuir. Porque quando eu diminuo o fardo do outro, eu diminuo o meu próprio fardo. Porque nós já sabemos. Joana de Ângeles já nos disse. A gente apaga o mal que fizemos através do bem que a gente faz. Né? Então, as pessoas não têm mais isso. Tem, mas muito poucas, né? A gente ainda encontra muitas pessoas boas por aí. Só que como a nossa terra é gigantesca, estão cada uma num ponto, e glória a Deus também por isso, para que cada uma seja ponto de luz onde passar e não fique aquele tanto de luz num lugar só, né? Mas a gente tem visto a correria das pessoas. Às vezes eu paro e fico reparando, sabe? Principalmente quando eu vou na cidade ou nos grandes centros, eu fico vendo a correria do povo, né? E eu fico reparando, falo, gente, misericórdia, correria é essa, né? Esse povo está atrás de quê? Né? E acaba que tudo que envolve a subsistência, aquilo que o homem acha ser necessário, a corrida cada vez está mais incessante e cada vez está mais difícil. Né? Mas a palavra de Deus já dizia: nos tempos difíceis, nós vamos conseguir sobreviver pela fé. É lógico, nós precisamos levantar cedo, nós precisamos trabalhar, nós temos os nossos afazeres, mas tudo isso precisa caminhar de mãos dadas com a fé, com a esperança, raciocinando em cima de cada ato, nos perguntando se as nossas atitudes nos aproximam ou nos afastam de Jesus, pedindo a Deus serenidade, sabedoria para tomar as decisões, quando essas decisões envolver coisas difíceis, né? Então é dessa forma que a gente vai vencendo, porque a Terra sempre teve tudo. Somos nós mesmos que cada dia vai destruindo um pouquinho mais. Pergunta 706. Os bens da terra devem ser entendidos como apenas os produtos do solo? A terra, ela é rica. Ela é cheia de bens. Mas o que é os bens? O que são os bens da terra? É só aquilo que eu posso tirar do solo? É só aquilo que brota que eu posso tirar proveito? E olha a resposta dos espíritos. O solo é a fonte de onde se originam todos os outros recursos.
pois esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que é necessário entender por bens da terra tudo de quanto o homem pode desfrutar aqui. Então, não é da terra somente o que sai do solo, mas tudo que o homem consegue desfrutar é da terra. Porque senão, quando cada um de nós desencarnasse, nós levaríamos conosco, né? Então, tudo que é produzido na terra é da terra. Não é somente o solo, não é somente o que brota. Quem é visitante aqui somos nós. Nós é quem somos visitantes. Nós vamos embora, vai ficar tudo aí. Por quê? Porque tudo é dela. Tudo que está aqui, ainda que nós conseguimos com nossos esforços materiais, nos são apenas emprestados. Porque o maior objeto, né, o nosso maior ponto que nós viemos buscar é o nosso crescimento moral. Esse nós vamos levar conosco. Se eu evoluir ou se eu declinei, minha filha, cada um com seus problemas. Vai correr atrás, então, agora do seu prejuízo. Né? E quando eu falo cada um com seus problemas, eu estou dizendo no sentido moral. Porque aprendizado é de cada um. Se eu aprendi e tenho a compreensão, eu sei como resolver, eu não posso simplesmente transferir tudo pronto para o outro. Se o outro desejar aprender, eu posso até auxiliá-lo. Mas determinados pontos ele só vai saber quando passar. Né? Então, se hoje eu sei perdoar mais, não tem como eu ensinar isso ao outro. Eu falo, eu dou as coordenadas. Mas ele precisa saber o rumo que ele precisa tomar. Ele precisa, de fato, pegar o teórico e inserir na sua conduta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu ouvi uma história essa semana. Eu não sei de onde vem essa história. Eu nem tive tempo para pesquisar sobre. Talvez alguns de vocês já tenham escutado. Mas, se ela é verídica ou não, ela não serve para ponto de reflexão. Eu escutei a seguinte história, assim. Olha, todo espírita conhece essa história e eu agora vou contar. Era uma vez uma senhora espírita que tinha uma ferida grande na perna. Já tinha longos anos ela em busca de tratamento. Tratamento médico não adiantava, psicológico não adiantava. Tudo quanto é recurso terreno, ela buscou durante toda a vida. E desde que aquela ferida ali se instaurou, ela nunca mais conseguiu se ver livre dela. Médico nenhum deu jeito, ninguém deu jeito. Até que ela foi em um atendimento fraterno dentro de uma casa espírita. Ela era espírita, já frequentava essa casa, mas nunca tinha passado lá por esse atendimento. Ela falou: olha, hoje, embora eu esteja aqui, já com vocês há algum tempo, mas eu já procurei tudo enquanto é recurso para essa minha ferida e não consigo. Então, eu estou achando que isso é espiritual e eu vim em busca de ajuda agora, não como ajudante da casa, mas, né, eu estou aqui na condição de terceiro para ser ajudado. E quando ela passa nesse acolhimento fraterno, um médium identifica que ela estava sendo obsediada. Deixa-se ela numa salinha, na outra salinha chama-se esse espírito. Esse espírito se manifesta e fala o seguinte: olha, eu odeio essa senhora. Na última encarnação, ela foi minha senhora e eu fui escravo dela. Ela me deixou acorrentado, eu tinha uma ferida,
E eu acorrentado ali sem ter como sair, as formigas, os bichos me comeram vivo. Então agora ela está reencarnada, mas eu estou obsediando dela. E essa ferida, de fato, vem através, como se diz, sou eu mesmo que estou trazendo essa impressão da ferida que um dia ela me fez para que ela possa, então, sofrer na carne. Mas, como ela frequenta aqui, e como eu obsedio, eu venho sempre junto com ela, porque eu não largo ela em momento algum, as baboseiras que vocês ficam falando aí, porque eles são bem assim mesmo, né? Eu estou começando a perceber que tem veracidade. Eu não conseguia visualizar seres de luz. Eu agora já consigo visualizá-los. E eu decidi que eu vou embora com eles. Mas com uma condição. Eu quero que ela venha aqui e me peça perdão por tudo que ela me fez. E eu vou embora. Todo mundo ficou animado, né? Não é todo dia que a gente encontra um espírito que, de uma certa forma, está obsediando, querendo largar a presa, vamos dizer assim. Eles correram lá e falaram para ela: olha, seu caso está fácil de resolver. Aconteceu isso, isso, isso e isso, e ele quer agora, para te deixar em paz, que você peça perdão para ele por tudo que você fez a ele na outra vida. E ela simplesmente fala o seguinte: não, eu não vou pedir perdão, não, eu não lembro. Eu não lembro que eu fiz nada a ele. Eu não vou pedir perdão algum. Esse espírito retorna e fala o seguinte: ah, não vai pedir perdão, não? Não tem problema, não. Falta pouco tempo para ela desencarnar. Vou permanecer com ela até o fim. E aí a gente pega esse caso e a gente traz aqui pelo que nós estamos dizendo, né? Ela está dentro de uma casa espírita, ela está estudando os princípios, mas não soube trazer o perdão para a sua conduta. Ainda que os outros dissessem para ela: minha filha, você sabe da nossa doutrina, você sabe da reencarnação, você sabe que a gente teve outras vidas e teremos tantas outras. Você sabe que a gente passa pelo corredor do esquecimento e ainda assim você não deseja exercitar o perdão? Então, ou seja, o que a grande coisa que a maioria de nós faríamos, o quê? Vou lá conversar com ele agora. Eu quero resolver essa questão é hoje, agora, já. O que eu preciso fazer? Né? A gente vai e resolve. Ela perdeu a oportunidade. E a notícia que se tem é que ela desencarnou 3, 4 anos para frente e desencarnou com a ferida. E aí eu imagino, né? A hora que abre os olhos espirituais, a primeira pessoa que deu de cara, com certeza, foi o inimigo. Porque já estava ali à espreita, habituado a ela. Então, deixou de exercitar uma coisa que, para mim, seria muito fácil. Para outros, talvez pelo orgulho, pedir perdão é difícil, né? Mas é questão de aprendizado. Se o outro aprendeu a trazer, ótimo. Mas às vezes não adianta você querer ensinar ao outro aquilo que, apesar de saber, ele não exercita, né? Então não tem como a gente começar a falar na cabeça do homem: olha, não faça isso porque você está destruindo a natureza. Não faça isso porque vai ser ruim para a nossa própria espécie. No fundo, ele quer o quê? Ele está pagando para ver. Mas com certeza sofrerá as consequências. E aí a gente lembra de Divaldo, né? Que Divaldo nos ensina: se o outro te pede perdão e você não perdoa, o problema passa a ser seu também. Quando você perdoa, o problema ainda continua com o outro, porque para a gente se ver livre de um mal feito nosso,
nós precisamos arrepender, reparar e expiar. Se ele arrepende um ponto, se ele repara, ele vem até você e te pede perdão. Ele avança para o próximo ponto, que é o que? Expiar. Eu vou passar na carne aquilo que um dia você me fez passar. Porque quando eu passo na carne, eu entendo, eu não quero fazer mais. Não é assim? A grosso modo, eu tomo vergonha na cara e não quero mais. Porque me foi ruim, né? Doeu em mim. Então eu não faço mais. É educativo. Agora, e essa senhora que não perdoou esse moço? Ele terá as consequências dessa obsessão, mas ela também sofrerá as consequências porque ela está lá se igualando a ele. Não lembra? E os seus estudos, né? Então, é isso. É pegar o teórico e trazer para a nossa conduta. O que eu aprendo, se o outro não quer aprender, não tem como eu rachar a cabeça dele e enfiar lá. Mas a vida vai tomar conta. Pergunta 707. Muitas vezes, os meios de existência faltam a certos indivíduos, mesmo quando a abundância o cerca. A que se deve atribuir isso? Então, muitas vezes falando aqui, né? Para certos indivíduos, os meios de existência lhes faltam, né? E mesmo quando a abundância o cerca. Então, nós vamos devagar. Nós sabemos que tem pessoas que renascem em locais de miséria, em locais que não tem como sobreviver mesmo. Tem pessoas que sobrevivem em determinado ambiente, esse ambiente é abundante, mas lhe faltam meios. Esse é o objetivo dessa pergunta, né? Nós não estamos falando desses que renascem em lugar como pontos de evolução ou de ressarcimento a ele mesmo, porque em um certo ponto da vida dele, da caminhada, junto, né, da eternidade, da evolução espiritual dele, ele atrapalhou algo aí, agora ele precisa estar num lugar de escassez para sentir de fato o que ele fez. Ele está expiando. Essa pergunta é diferente. E aqueles, né, que lhes faltam os meios, embora a abundância o seja? Olha a resposta. Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem. Ele está falando, olha, se o meio em que ele está tem abundância e falta meios, é porque o egoísmo nem sempre faz o que deve. Em seguida, mais vezes ainda, até para si mesmos, buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar para o chão para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com intensidade e perseverança, e não com preguiça, sem se deixar desanimar pelas dificuldades, que frequentemente são apenas meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Então, veja bem, se eu estou em um meio em que a abundância me cerca e eu não encontro meios para a subsistência, algo está de errado. Se tem algo em abundância, eu preciso procurar meios de o fazer. Porque às vezes está na minha jornada tentar depurar ou desenvolver em mim a paciência, né? E eles vêm aqui com esse exemplo. Não só a paciência, mas a firmeza, a constância. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Porém, é preciso convir que, nesse sentido, resta-lhe ainda muito a fazer. Quando ela tiver cumprida a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, a não ser por sua culpa. Para muitos, a desgraça acontece porque enveredam por um caminho que não é o que a natureza lhes traçou.
É então que lhes falta a inteligência para obterem êxito. Há um lugar ao sol para todo mundo, mas com a condição de que cada um tome o seu lugar e não os dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Eu estou dizendo, olha, uma civilização se forma, tem os seus meios ali, e quando ela se forma, era de se esperar que não faltasse nada. Se eles estão criando, que eles pudessem, então, arquitetar da melhor maneira. Agora, se algo lhe falta é porque faltou também atenção em determinados pontos. E aí, lá ao final, vem nos dizendo: sempre há um lugar ao sol para todos nós, mas que cada um tome o seu lugar. Não que você vá em busca de tomar o lugar do outro. E como a gente tem visto uns querendo tomar lugares dos outros, hein? Passa por cima de quem quer que seja para poder ter um objetivo concretizado. Objetivo esse, muitas das vezes, como ponto, o egoísmo. E, por outra parte, em busca da riqueza material, deixando para trás os pontos principais, se tornando assim grandes miseráveis. E aí, ele vem dizendo logo após, né? A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social, que tem como consequência a ambição e o amor próprio. O homem, a grande maioria que está por aí é assim. Quanto mais tem, mais quer. Quer só juntar, quer só juntar. Faz uma gracinha daqui e ali para achar que está fazendo demais. Está passando por cima de todo mundo, está fazendo o que bem entende. Se monta uma cidade, um bairro, seja lá o que for, está visando muito mais o que vai entrar para o seu bolso do que o todo, quando estiver ali funcionando. E aí não adianta culpar a natureza, não. Né? Mas é consequência, muitas das vezes, dessa ambição em que o homem carrega consigo. No entanto, precisaria ser cego para não reconhecer o progresso que, a esse respeito, os povos mais adiantados têm feito. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidos não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e não obstante o crescimento constante das populações, a insuficiência da produção se encontra atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não podem ser comparados aos de outrora. A higiene pública é esse elemento tão necessário à força e à saúde, desconhecidos de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram abrigo por toda parte. A ciência contribui para aumentar o bem-estar. Isso significa que já atingimos a perfeição? Certamente não. Mas o que já foi feito dá a medida do que se pode ser feito com perseverança, e se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar, em vez de fazê-lo avançar. Então, ele está nos dizendo aqui, embora a gente tenha esse lado obscuro, esse lado da ambição e do amor próprio, a ciência e a filantropia, aqueles que trabalham, né? Os meios filantrópicos que trabalham sem olhar, trabalham para ajudar, mas não no intuito de receber algo, né? Receber valores, estão ali ajudando, tentando fazer da melhor maneira, sem ter um fim lucrativo, de uma certa forma ajuda no avanço. Então, com certeza, algum avanço se há, em meio a tantos caos por aí. Né? Ainda existem pontos de quê? De avanço. Mas, eles estão dizendo, por isso somos perfeitos, estamos longe da perfeição.
né? Mas cada um de nós pode fazer a nossa parte quando a gente procurar a nossa felicidade, ou então a nossa felicidade temporária, porque nós estamos no mundo de expiação e provas e a felicidade não é desse mundo, né? Nós vamos passando por provas, momentos de descanso, provas novamente, descanso, é assim que a gente vai neste mundo, né? Mas se a gente procura nesses pequenos intervalos, pequenas felicidades nas coisas positivas e sérias, né? A gente também avança em prol do progresso. E esse progresso é nosso, né? Porque muitas das vezes as pessoas estão entregues a o quê? Nas utopias, né? Da vida. E as coisas positivas e mais sérias é que vão nos fazer avançar. Pergunta 708. Não há situações em que os meios de existência não dependem da vontade do homem e em que a privação do estritamente necessário é uma consequência da força das coisas? Frequentemente, isso é uma prova cruel que ele deve experimentar e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste na submissão à vontade de Deus, se sua inteligência nenhum meio lhe proporciona para sair da dificuldade. Se a morte o atingir, deve recebê-la sem murmurar, pensando que é chegada a hora da verdadeira libertação e o que o desespero do último momento pode fazer perder o fruto de sua resignação. Então, aqui essa pergunta já está exatamente naqueles que estão em determinados meios, né? E esses meios geralmente não dependem da vontade dele. Ele não tem, de fato, como ter uma subsistência ali, ter uma conservação ali, né? Ele, de fato, está privado da necessidade, né? Ele está privado, mas ele também não tem o pensamento, o ponto de evolução que ele tem do pensamento, nada vem a ele para que possa fazê-lo sair daquele meio. Então, quando isso acontecer, é isso que os espíritos estão nos dizendo, né? Frequentemente isso se dá em virtude de uma prova, e geralmente uma prova cruel que ele já sabia que iria ser exposto, sabia antes de vir para cá, ainda que passasse pelo corredor do esquecimento. E eles vão além, se a morte do corpo físico os abater, não deixem o desespero falar mais alto, mas encare como verdadeira libertação, para fim de não perder o fruto da sua resignação. Pergunta 709. Aqueles que em situações críticas se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para matar a fome, cometeram com isso um crime? Se houve crime, é ele atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá? Olha a pergunta. Aqueles que estão em situações críticas matam o seu irmão, sacrificam o seu semelhante para poder matar a fome? Estão cometendo crime? Se houve crime, ele é atenuado pela necessidade de viver? Ou seja, se tem um crime, eu diminuo um pouco a culpa, porque aquilo era um estado de necessidade? Já respondi ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Há homicídio de lesa natureza que deve ser duplamente punido, né? Então, o que ele está dizendo para nós é o seguinte: eu não preciso destruir o outro para minha sobrevivência, porque eu destruindo o outro, eu estou destruindo a minha própria espécie. Mas eu preciso encontrar os meios de resignação para a minha sobrevivência. Se eu assim ainda não os encontro, eu preciso suportar, né, a prova para que então eu possa chegar, né, de uma certa forma do outro lado vitorioso. E ele dizendo, né, que há homicídios, né, que de lesa natureza que deve ser duplamente punido. Principalmente quando você o faz, né? Quando você destrói aquilo aqui, o homicídio aqui a gente pode entender como destruição, quando você destrói aquilo sabendo o que você estava
querendo, aonde você realmente queria chegar. Você tinha ali realmente o dolo, né? A intenção de realmente fazer aquilo. Pergunta 710. Nos mundos onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Agora, nós vamos entender aqui, né? Vamos ver se realmente é nos mundos como eu estou pensando. Vamos à resposta. Sim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Do mesmo modo, eles não poderiam dirigir os vossos. Então, é isso mesmo. Nos mundos onde a organização é mais apurada, ele está dizendo de mundo físico, mundo terreno? Às vezes a gente até pode encontrar alguns países aí que são mais sutis em relação a nós nessa questão da necessidade de alimentação, né? Mas aqui quando ele fala, olha, nos mundos onde a organização é mais apurada, os alimentos estão em relação à sua natureza. Tem essa necessidade, mas são necessidades diferentes. Nós ainda estamos, no momento, somos espíritos, mas estamos em mundo de expiação e prova. Então, nosso sistema é muito grosseiro. Então, a alimentação tende a ser muito grosseira. Diferentemente de um lugar que tem a energia e a consciência mais sutil. Eles não conseguiriam absorver a nossa alimentação, consequentemente, a alimentação deles também não iria nos satisfazer. Né? Então, tem os mundos aí, principalmente os mundos espirituais, porque a gente sabe que a Terra é habitada, mas nós sabemos que os outros planetas também têm vida. Diferentes da nossa, nós ainda não enxergamos por alguma razão, mas nós não podemos achar que tem somente nós por aqui. Então, cada um tem a sua alimentação inerente ao seu estado, o estado que se encontra no momento. Alguns mais sutis, alguns mais grosseiros. E nós, mais grosseiros, né? Estamos necessitando aí evoluir um pouco mais. Assim terminamos o nosso estudo de hoje. Alguma dúvida, gente?